Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana que foi repleta de acontecimentos importantes, marcantes para a história do nosso país e que nos obriga a fazer reflexões todos os dias sobre como foi importante nós termos nos livrado dessa gente que fez tanto mal ao Brasil. Além dos males concretos que a gente está vendo o tempo todo, existe um mal subjetivo que foi a normalização ou a tentativa de normalização do crime, do comportamento criminoso. O mau uso de dinheiro público, a mistura de política com religião, a contaminação dentro das instituições, o discurso de ódio, os crimes contra a democracia aqui no nosso país, a promiscuidade de interesse público com interesse privado. Muitas coisas aconteceram no nosso país com verdadeiros criminosos, porque é difícil você dizer que são ex-criminosos, né, conduzindo algumas situações aqui no nosso país. Hoje o presidente de um partido que foi preso e cumpriu pena por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, deu uma entrevista. E é muito interessante isso, né? É a normalização. Então, nós vamos ter agora isso como modo comum da imprensa, ficar entrevistando pessoas que têm folha penal robusta, para as pessoas emitirem opiniões, para formarem opiniões. E esse chefe partidário é o chefe do ex-presidente da República, que também está totalmente encalacrado com uma penca de crimes de todas as naturezas. Como é que o Brasil vai caminhar para frente sem resolver todas essas questões que ficaram para trás? Sem colocar para a sociedade essa reflexão, o que é certo, o que é errado, o que é público, o que é privado, o que um administrador público pode fazer, aquilo que ele não pode fazer, que tipo de mistura é possível se fazer com a República Brasileira com algumas coisas, como por exemplo religião, é possível isso? O Estado e igreja ou igrejas? Enfim, são muitas situações e hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns fatos concretos e esse pano de fundo também porque temos situações muito complicadas aqui no nosso país. Antes de mais nada, quero te convidar a se inscrever aqui no nosso portal, se você está chegando agora, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, participe aqui dos nossos encontros que eu faço todos os dias entre 5 horas e 5 e meia, e se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma de você prestigiar aqui os nossos encontros, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, essa situação da normalização da criminalidade ou do crime, deixa algumas sequelas, né? Algumas situações, né? Hoje eu estou vendo aqui, nessa sexta-feira, na página do Sensacionalista, eles sempre fazem aqui uns sketches de humor, né? E eles colocaram essa manchete aqui em relação ao retorno da dona Michele, sem ter vindo junto com o corajoso, o destemido ex-presidente da República. Então, aqui eles colocam no título: Michele diz a Bolsonaro que precisou voltar ao Brasil porque o talão de cheques acabou. Bom, estão fazendo ironia. Mas o que fica registrado? A foto dela, né? Uma pessoa pública retornando para o Brasil com ar nitidamente envergonhado, com um bonezinho para se disfarçar, com a máscara, com a roupa que não era uma roupa usual que ela se apresentava o tempo todo, né? Enfim, tentando chegar escondida aqui no Brasil num voo comercial. Isso denota o quê? Alguém que não está devendo nada, alguém que tem muito mais fãs, né? Tem pessoas que apoiam do que as pessoas que não apoiam. Por que uma pessoa dessa chega assim camuflada, chega escondida? Ela sabe que ela está carregando ali muitas máculas, né? Além de uma série de empulhações que foram jogadas, uma dessas deformações que eu apontei aqui no começo do nosso papo aqui, né? Essa coisa de misturar política com religião. Essa senhora que durante a campanha eleitoral não saía de templo com a Damares, era de templo em templo, ela com o marido, ajoelhando para um lado, ajoelhando para o outro, chorando, fazendo profecias, simplesmente ela parou, né, de frequentar depois das eleições esse tipo de ambiente. E o marido, idem, aquele que diz defender a família, a pátria, a liberdade, enfim. Nesse furdúncio que eles tentaram também normalizar perante a opinião pública do nosso país, engabelando muitas pessoas. Bom, então, esse é o primeiro registro aqui que é muito importante fazer, né? Uma pessoa envergonhada. E aí, hoje todos os jornais estão repercutindo, também a entrevista daquele que, de criminoso, virou um líder partidário a ser ouvido de uma maneira geral, né? Então, de repente, um monte de matéria. Está aqui o Globo fazendo aqui uma entrevista com o senhor Valdemar. Eu poderia até chamá-lo, né, de Valdemar Beira-Mar, fazendo aqui
uma rima, né, com outro cidadão que está cumprindo pena até hoje. E que está tendo uma nomenclatura interessante também na internet, eu vou falar com vocês do que se trata. Pois bem, mas aí a matéria diz, proposta de decreto golpista, isso tinha na casa de todo mundo. Então, normalizando, né, crime, querer destruir o Estado brasileiro, todo mundo tinha uma fórmula em casa, né? Apenas mais uma apareceu na casa do ex-ministro da Justiça e fiel escudeiro do presidente da República que queria dar um golpe. E nessa entrevista aqui, o Valdemar Costa Neto, como toda pessoa que teve uma vida dentro do crime, normaliza uma série de comportamentos criminosos. Então ele fala tranquilamente de uma situação criminosa, até sem ter a noção, né? Porque os freios inibitórios foram embora, né? No meio de tanta impunidade que acabou beneficiando o atual, quer dizer, o ex-presidente e a sua trupe. Então ele acaba soltando coisas do tipo, vi que não tinha condições, né, de documentos que ele estava recebendo para fazer golpe. Vi que não tinha condições e o Bolsonaro não quis fazer nada fora da lei. Ué, como é que você planeja um golpe e o golpe não está fora da lei? A pressão em cima dele foi uma barbaridade. Como o pessoal acha que ele é muito valente, quer dizer, o pessoal acha que ele é valente, logo ele não é valente, né? O que a gente sempre disse aqui. Ele é meio alterado, meio louco, achava que ele podia dar o golpe. Ele não fez isso porque não viu maneira de fazer. Agora vão prendê-lo por causa disso? Não, seu Valdemar, vão prendê-lo por todos os crimes que ele cometeu, por essa normalização do crime aqui no nosso país. No mesmo jornal, tem uma dessas situações, né, de crime normalizado. Alguém pegar uma arma e sair perseguindo uma pessoa no meio da rua, a normalização da polícia colocar alguém dentro de um camburão e atirar bomba de gás lacrimogêneo, de uma pessoa entrar no aniversário da outra e assassinar essa pessoa. Essa gente foi normalizando esse tipo de situação. A perseguição a opositores, o discurso cada vez mais virulento, a implementação de violência e de mentira e por aí vai. E aí a CNN também entrevistou o senhor Valdemar da Beira-Mar, onde ele diz uma coisa que eu separei aqui para vocês aqui, para a gente questionar, né? Enfim, já que deram espaço para alguém que veio do mundo do crime, que tem uma fatia de poder político nas suas mãos, vamos ver aqui o que ele disse. Vamos lá. Condenação de litigância por má-fé. Uma multa aí de 22 milhões. Isso. O senhor se arrepende dessa ação? O senhor pretende conversar com Alexandre de Moraes para liberar esses recursos? Pretendo. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz na vida. Tem um monte de criminoso que diz isso também, né? Eu fiz um questionamento que nós tivemos uma dúvida com as urnas novas e com as urnas velhas. O criminoso, ele gosta de dourar a pílula também, né? O que ele fez foi uma tentativa de sabotar as nossas eleições, o resultado eleitoral e fomentar o discurso de quebra institucional com golpe de Estado. Foi isso que ele fez, mas agora, dourando a pílula, não, fizemos apenas um questionamento, né? Só matamos algumas pessoas, nós só eliminamos algumas pessoas. Vai naturalizando coisas que são muito graves. Não me arrependo do que eu fiz. Pretendo procurar o ministro Alexandre agora no início de fevereiro, que é quando volta a trabalhar o Tribunal Superior Eleitoral, e discutir com ele esse assunto. Vamos ver se o ministro Alexandre de Moraes vai ceder aos encantos de um ex-criminoso, se é que a gente pode dizer assim, né? Só para a gente recordar um pouco a figura do senhor Valdemar, tem uma pequena matéria aqui para a gente ver como é que algumas figuras saem do crime e conseguem uma reabilitação perante os veículos de comunicação. Vamos lá. O deputado federal Valdemar Costa Neto foi condenado no Supremo Tribunal Federal pelos crimes de corrupção passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Então, presidente do extinto PL, ele é apontado pelo Procurador-Geral da República como responsável pela negociação da compra de apoio político de parlamentares do PL, no caso que ficou conhecido como Mensalão. Valdemar Costa Neto está sendo julgado no STF porque é parlamentar e tem foro privilegiado. Bom, e aí foi condenado, foi para cadeia, teve que dormir na cadeia, etc, etc, etc. Mas, gente, quando eu falo dessa coisa da normalização da criminalidade, se vocês pegarem aqui uma entrevista aqui do Fernandinho Beiramar, o discurso é parecido, né? É tranquilo. Vou pegar um trechinho aqui, né? Só para
já que eles colocaram essa situação nesse nível, vamos lembrar que existem outras figuras que têm o mesmo tom, só para a gente ver que a mentalidade criminosa é muito parecida, né? Algumas pessoas que não gostavam dele, não me lembro como aconteceu. É porque ele era da ADA, né? Amigo Isso, dos amigos, isso, uma outra facção. Isso. E como ele era um cara muito, como é que eu posso dizer, cruel, eu acho que algumas pessoas que foram vítimas deles no passado, ele aproveitou o momento e ninguém sabe como começou o fogo, ninguém sabe. Ele está dizendo aqui, o repórter pergunta para ele, né, sobre um assassinato, né? Ele vai dizendo que tinha pessoas que achavam que ele era muito cruel. Quer dizer, é a banalização total levada em última instância, né? E se você entra aqui no Wikipedia para ver quem é a figura Fernandinho Beiramar, aqui no cantinho tem uma coisa muito engraçada, tem uma série engraçada e tenebrosa, né? Nome, Luiz Fernando da Costa, pseudônimo Fernandinho Beiramar, data de nascimento, local de nascimento, nacionalidade, ocupação, olha que interessante, chefe de grupo criminoso e teólogo, né? Vocês querem mais normalização da barbárie do que isso aí? Bom, são situações que eu estou trazendo apenas para a gente fazer um paralelo. E aí, no meio dessa história toda, uma das situações que foram normalizadas foi a infâmia, a loucura, né? A boçalidade. Quem é Fátima de Tubarão, bolsonarista presa em operação contra envolvidos em atos golpistas? Aquela senhora, né, está aqui, que já tinha cumprido pena, era uma dessas senhoras de família e que debochou da justiça, foi ali na onda bolsonarista, né, que era possível atacar um ministro da Suprema Corte sem nenhum tipo de consequência, e agora ela que está presa e como ela é uma reincidente, a situação para ela vai ficar muito complicada. Vários outros golpistas foram presos no dia de hoje e outros tantos serão na sequência. A gente vai ter muita situação ainda envolvendo o dia 8 de janeiro aqui no nosso país. E o ex-presidente da República vai ficar com cada vez mais situações para ficar encalacrado para o resto da vida. Isso explica porque ele não voltou para o Brasil. A dona Michele voltou sozinha. Jair Bolsonaro propôs acabar com reserva indígena e Yanomami, quando era deputado. Leia a íntegra. Então já vem de longe, é mais uma situação que vai se somar tantas outras que comprovam que a sua intenção de eliminar um grupo étnico aqui no nosso país estava para lá de revelada há muito tempo atrás. Aí cabe aqui uma crítica, um chamamento de atenção para o que está acontecendo no governo Lula. Hoje, faz 6 dias que o ministro de Direitos Humanos, o Silvio Almeida, postou um Twitter falando do que está acontecendo, né, com os Yanomamis. Só que é o seguinte, o ministro de Direitos Humanos, ele tem que estar presente nesse local, ele não pode ficar distante lá em Brasília fazendo despacho, não. É como acontece, às vezes, uma catástrofe, uma enchente, um terremoto, o governante vai lá, bota o colete, vai sobrevoando, conversa com as pessoas, dá uma palavra de consolo. O ministro de Direitos Humanos não pode ser um burocrata no momento mais grave que nós estamos vendo agora ser revelado contra os nossos indígenas aqui no nosso país. Porque, inclusive, da ação concreta, do que ele fizer, do que ele ajudar a mostrar nacionalmente e internacionalmente, vai repercutir nas sanções que o criminoso mor da nação é merecedor em função de tudo aquilo que fez. Então, é apenas mais uma situação. O presidente Lula ele falou que o nosso papel, de uma maneira geral, é fazer as críticas, apontar as questões. Então, a gente está fazendo aqui o nosso papel, porque é uma situação muito importante. Se você está muito indignado, eu estou muito indignado, as pessoas estão indignadas, o ministro de Direitos Humanos ele não pode ser apenas um espectador, não pode ser intelectual. Ele tem que meter a mão na massa, tem que se despencar para lá. Espero que isso chegue até ele e que ele comece a se mover e fazer muita agitação em cima desse episódio, que não é um episódio qualquer, né? Nós estamos falando aí de 570 crianças mortas de fome e de contaminação, no mínimo, além de mais de 14 mil indígenas doentes em função do garimpo ilegal que está acontecendo aqui no Brasil. Bom, as matérias vão mostrando que eu tenho razão nisso que eu estou falando aqui com vocês. Informações sobre suspeita. A STF vai apurar se o governo Bolsonaro descumpriu decisões sobre Yanomami. Gente, nós temos responsáveis por isso. E o ministro de Direitos Humanos volta a enfatizar. E a ministra dos povos indígenas também tem que se mover. É uma questão que os dois têm que estar ali absolutamente comprometidos e fazendo o máximo de barulho aqui dentro e fora do nosso país. Em breve, gente, a gente vai voltar a discutir questões importantes como economia.
Tem Petrobras aí que a gente vai discutir bastante, a questão energética do nosso país, conselhos da Petrobras aprova prates. Nós vamos ver aqui as promessas do presidente Lula em relação aos combustíveis, equiparação de preços internacionais. Existe uma série de enfrentamentos que vão surgir e certamente espaços como esses nossos aqui, o do Portal do José e tantos outros, serão fundamentais para levar esclarecimento, levar algumas críticas, enfim, para abordar essas temáticas todas. Hoje o Lula teve uma reunião com os governadores, uma das pautas principais foi essa aqui. Estados vão pedir a Lula para repor perda de ICMS. Bom, isso é um abacaxi que o Bolsonaro e Paulo Guedes deixaram, né? Então agora o Lula vai ter que descascar esse abacaxi, mas com que dinheiro? E por isso vai ter que fazer muitos enfrentamentos, uma reforma tributária, e esses assuntos serão pautas nossas aqui, com certeza, nos próximas semanas e meses. Gente, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, um grande abraço. A gente volta amanhã, tá bom? Tchau!